Muito boa noite. Hoje nós temos aqui no programa um tema interessantíssimo que vai ter o maior interesse para você, meu caro telespectador. O assunto é Previdência Social, é aposentadoria, os direitos dos trabalhadores, enfim. Daqui a pouco eu apresento o meu convidado. Antes, porém, deixa eu falar um pouco sobre esse quadro impressionante da violência aqui em Joinville, hein? Que barbaridade! Ultrapassamos já a casa dos 100 homicídios e precisou vir um promotor de justiça vir a público dizer que o Estado abandonou Joinville, o Estado virou as costas para Joinville, o promotor Paladino da Justiça da comarca de Joinville. Acho que quem deveria estar fazendo essa observação era um dos nossos 4 deputados estaduais. Não que o promotor não tenha legitimidade, ele tanto tem que ele falou, né? E aplausos para o doutor Paladino, que está colocando o dedo na ferida, dizendo que o Estado abandonou Joinville na segurança pública, com o que nós concordamos em gênero, número e grau. Parabéns ao doutor Paladino. Muito bem, nosso convidado de hoje à noite é o advogado previdenciário Coelho Neto, ex-deputado, ex-vereador, doutor Coelho Neto. Boa noite, Coelho Neto, prazer em tê-lo no programa. Boa noite, Toninho, e para mim é motivo de satisfação e honra mais uma vez comparecer nesta emissora de televisão e saudar a você e todos os seus telespectadores. Doutor Coelho, a Fórmula 8595, aprovada aí, se tornou uma realidade na Previdência Social, ela pode ser encarada como o vilão da Previdência, sim ou não? Ô Toninho, na verdade, essa Fórmula 8595, ela já vinha sendo estudada pelo Congresso Nacional aí há mais de 7 anos. E com as medidas provisórias enviadas para o Congresso Nacional, os deputados e os senadores introduziram um artigo naquelas medidas provisórias, que tornou-se projeto de lei, embutindo aí o fator 8595. Que já estava bastante amadurecido esse debate a respeito. E, de certa forma, veio se constituir numa alternativa para os milhares e milhões de segurados pelo Brasil afora. Que, diga-se de passagem, é um pouco melhor do que o fator previdenciário que continua em vigor. As duas fórmulas continuam em vigor? As duas continuam em vigor. Tanto o fator previdenciário, que é bastante prejudicial aos trabalhadores, em geral, e o fator 85 para as mulheres e 95 para os homens. Por exemplo, qual a vantagem, então, de pedir aposentadoria com esse novo cálculo aí, o 85-95? A vantagem, Toninho, é que no fator previdenciário é feito a média das últimas, de julho de 94 para cá, ou 80% das maiores contribuições. Repito, de julho de 94 até agora, se fosse pedir aposentadoria, por exemplo, nesse mês de novembro. Certo? E se não bastasse isso, 80% das maiores, o fator previdenciário tem um redutor, que vai reduzir. Já essa nova modalidade, 85-95, não tem esse fator redutor, de forma que vai prevalecer a média, que isso se aproxima do valor integral que o trabalhador estará recebendo quando pedir a sua aposentadoria. Até quando vai valer essa fórmula 85-95, Coelho Neto? Bem, essa fórmula, ela valerá até
30 de dezembro de 2018. A partir de 31 de 12 de 2018 até 30 de 12 de 2020, vai subir 1 ponto. Então, não é mais 85, será 86 para a mulher e 96 para os homens. E, assim sucessivamente, de 2 em 2 anos, vai subir 1 ponto. Até 31 de 12 de 2026, quando para as mulheres passará para 90 pontos e para os homens 100 pontos. Até quando o governo acabou com o fator previdenciário? Parece-me que não. Mas o fator previdenciário, ele tem tempo para acabar? Não, eu não tenho tempo. Eu falei, essa fórmula 85-95, na verdade, é mais uma modalidade. É uma alternativa. É mais uma alternativa, certo? Que o trabalhador pode optar. Que, na maioria dos casos, é mais favorável ao trabalhador. Vai ganhar um valor lá da aposentadoria um pouco maior. Mas o fator previdenciário vai continuar existindo, certo? Como é que se calcula, Coelho Neto, a aposentadoria de quem não atingiu a fórmula 85-95? Vamos lá, vamos pelo fator previdenciário, o que estava em vigor. Porque o 85-95 entrou agora dia 18 de junho para cá. O fator previdenciário, quem completa, por exemplo, a mulher, completou 30 anos de contribuição, não é levado em conta a idade. Ela pode se aposentar. Todavia, eu ressalto, tem esse redutor do fator previdenciário. O homem, mesma coisa. Ao completar 35 anos de contribuição para a Previdência Social, certo? Ele pode se aposentar, não é levado em conta a idade. Já no fator 85-95, tem que somar a mulher 30 anos de contribuição e no mínimo 55 anos de idade, que vai dar 85. E aí ela pode projetar a aposentadoria dela, se ela não tiver, nesse momento, esse somatório, essa totalidade, lá até dia 30 de dezembro de 2018. Se lá ela somar, ela se aposenta pelo fator 85. O homem, mesma coisa. Se ele tem que ter 35 de contribuição para a Previdência Social e 60 de idade, certo? Então, somando dá 95 pontos, que também se projeta até lá, até 30 de 12 de 2018. A partir de lá, como já disse, passa a somar mais 1 ponto. Aí seria 86 para a mulher e 96 para o homem. E assim vai até 2026. Por que acontece essa defasagem? Exemplo, eu pago minha contribuição previdenciária em 10 salários mínimos. Aí, isso já é comum, tem acontecido, e aí você se aposenta com o teto máximo hoje de 4.800 por aí, né? R$ 4.663,75. Mas ao longo dos anos vai defasando, e aí de repente eu estou ganhando 3, 4 salários mínimos apenas. Aí tem alguns componentes. Primeiro, se você se aposentou-se pelo fator previdenciário, que eu falei e falo, repito, tem aquele redutor, você já começa a perceber a sua aposentadoria já defasada. Perfeito? Perfeito. Se for pela nova regra, o 85-95, ele se aproxima bastante do valor real. Ah, entendi. Isso não significa dizer que vai dar exatamente o valor que você estaria recebendo, mas a diferença é pouca. Por exemplo, quem recolheu sobre o teto de julho de 94 para cá e vai se aposentar agora porque, no caso do homem, ele já tem 95 pontos. A aposentadoria dele, a média dele,
deve dar R$ 4.653, R$ 650, quer dizer, quase o teto da aposentadoria. De forma que o achatamento foi o mínimo com relação à segunda regra. Na primeira tem bastante, tem mais. Mas o mais grave aí, Toninho, é que ao longo desse período quando implantaram esse sistema, que foi em 98, na época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, é que o Fernando Henrique Cardoso, que queria vender a Previdência e não conseguiu vender, não teve forças políticas para tanto, ele desmembrou. Para o salário mínimo, se concede um percentual mais alto de reajuste salarial. E para quem ganha acima do mínimo, um percentual mais baixo. Ou somente o índice inflacionário do ano anterior. Aí foi criando essa defasagem. Exatamente. Ao longo do tempo, foi abrindo essa defasagem em comparativo com o salário mínimo. E para quem ganha acima do mínimo. Por exemplo, agora em janeiro de 2016, vamos ter reajuste. Os segurados vão receber a partir de fevereiro, a referência ao mês de janeiro. Certo? Então, o segurado que ganha o salário mínimo vai ter um percentual um pouco mais alto, porque o PIB nosso foi o mínimo dos anos anteriores. Certo? Mas teve uma certa oportunidade, teve um ano, que o salário mínimo teve um reajuste de 16 e pouco, enquanto quem ganhava acima do mínimo teve um reajuste de 5 e pouco. Então você vê a defasagem. É por isso que há uma reclamação generalizada por parte dos aposentados, notadamente aqueles mais antigos. Esquim, essa água maravilhosa que tem premiação internacional, é minha sugestão de água mineral da Esquim. Ambiental e Engenharia, comigo também, a Foguesanger, do Márcio Foguesanger, Autopista Litoral Sul, a Fundação ProRim de Santa Catarina, a Selbet também nos apoia nesse espaço, a Civile Logística e Transporte, a Cetracajo, Sindicato das Transportadoras de Carga de Joinville, Boareto Empreendimentos, a GEMED, o plano de saúde mais completo, uma beleza de plano de saúde, o Sindicato do Comércio, lá do meu amigo Mazinho, a Tintão, lá do José Roberto Pereira, a Nadoville, ali na Sociedade Ginástica, no América, na BB, no Guarani de Piraberaba, a Exatran, a Escola de Trânsito da Cetracajo, o Sindicato das Transportadoras de Carga de Joinville e a Mais Implantes Odontologia, na Rua Plácido Limpo de Oliveira, 984, Rua ali da Assembleia de Deus, fone 3028-3397. É um rápido intervalo, nós já continuamos batendo esse papo sobre Previdência Social com o advogado Coelho Neto. Em seguida. Continuamos aqui esse bate-papo com o advogado previdenciário, doutor Coelho Neto. Uma pergunta, tenho contribuições ao INSS como autônomo e com registro em carteira. Todas elas entram na soma do 85,95, mesmo a parte do autônomo e da carteira? Ô, Toninho, é uma boa pergunta essa aí. E tem milhares de pessoas envolvidas nessa situação aí. Ele paga como autônomo e também tem vínculo empregatício. A partir de julho de 94, o INSS soma os dois valores, o que ele recolhe como autônomo e o que ele recolhe com vínculo empregatício, e faz a somatória. E daí pega... Faz uma média. Daí ele pega as 80% maiores contribuições de julho de 94 para cá. Então, e aí consegue se aposentar pelo fator 85,95? Se na somatória do tempo de contribuição, no caso da mulher, se tiver 30 anos de trabalho e 55 de idade, que vai dar 85, ela se aposenta, certo? Até 30 de 12 de 2018. A partir de então é 86, 87,
até chegar a 90 em 2026. O homem, mesma coisa. Até 30 de 12 de 2018, se ele somar 35 anos de tempo de serviço e 60 de idade, vai dar os 95. A partir de então, passa a contar a cada 2 anos um ponto a mais, até atingir 100 pontos. Agora, quem se aposentou pela regra antiga, ele pode pedir revisão e se aposentar pela regra nova? Nesse projeto que foi aprovado na Câmara, tinha um artigo que falava da desaposentação. Entretanto, essa presidente que aí está, ela vetou esse artigo da desaposentação. Com o veto volta para o Congresso Nacional, que será discutido pelos senhores deputados e senadores. Se rejeitar o veto, passa a valer a desaposentação pela via legislativa. Se manter o veto, não consta na legislação ou na lei. Todavia, corre um processo junto ao Supremo Tribunal Federal, melhor, que está sub júdice, onde já começou a votação, tem 2 votos a favor dos trabalhadores, portanto, a favor do acolhimento da desaposentação, e tem 2 votos contras, certo? Entretanto, faltam 6 ministros para votar ainda. Então, há alguma esperança que seja aprovada a desaposentação pela via judiciária. Agora, Coelho Neto, em relação ao período que a pessoa recebe auxílio-doença, né? O encosto, que é comumente chamado, né? Ele conta para se aposentar no fator 85 ou 95? Ele conta tanto no fator previdenciário quanto nessa nova fórmula, 85-95. Desde que, quando terminar o auxílio-doença, acidentária, ele fizer mais uma contribuição no mínimo. Aí passa a contar. Ele tem que contribuir. Agora, quem fica um período sem pagar o INSS porque está desempregado, né? Ele pode quitar essas contribuições atrasadas para se aposentar com o fator 85 ou 95? Toninho, se ele for autônomo e provar que trabalhou, ele pode pagar com juro e correção, multas, esse período atrasado, certo? Se ele for autônomo. Agora, se ele ficou verdadeiramente desempregado, não tem como comprovar que trabalhou, não há como pagar esses atrasados. Aqui no seu escritório em Joinville tem muitos pedidos de desaposentação? Temos e nós continuamos fazendo, porque nós temos a esperança de que o Poder Judiciário venha a conceder a desaposentação, certo? Porque em nível de 1º grau e 2º grau e até 3º grau, que é o Superior Tribunal de Justiça, eles têm aceito a desaposentação. Porque, na verdade, esse fator previdenciário prejudicou muito os trabalhadores, deixou muito defasado. Comigo aqui também no programa o despachante Guerreiro, seu Antônio Guerreiro, a Galeria Imóveis, lá comandada pelo Ayrton Piccolo, a Galeria Imóveis. Você já viu aí rodar o comercial de Natal do Ayrton Piccolo, da Galeria Imóveis. A Transpocred é a cooperativa de crédito dos empresários do transporte de carga de Santa Catarina. Transpocred, que faz tudo que um banco faz, tudo, com taxas bem acessíveis. Comigo também o Laboratório Catarinense, que tem o Melagrião. Tome Melagrião, gripe, tosse, rouquidão, tome Melagrião. Maga Tatu, também ali na esquina da João Colim com a Tijucas, com o seu trabalho de tatuagem e colocação de piercing. Sindicato dos Condomínios, comigo também imobiliária, o Sindiconde. E o Sindicato dos Transportes, do amigo Rubens Miller. Um abraço aí para o Rubens Miller. Agora, quem trabalha em atividade insalubre, ele pode antecipar a aposentadoria?
Também é uma pergunta bastante interessante. Bastante comum, né? Bastante comum, e aqui Joinville, por ser uma cidade de muitas empresas, então muitas atividades são insalubres. Para a mulher, quando ela exerce uma atividade insalubre, acresce 20%. Por exemplo, ela trabalhou 10 anos em atividade insalubre, pula para 12, ela vai ganhar 2 anos a mais. Perfeito? E ela pode aposentar-se também aos 25 anos de idade. Se trabalhou ao longo desses 25 anos, contribuindo para a Previdência Social, em atividade insalubre. O homem, mesma coisa. Só que o homem muda o fator. Não será 20%, será 40%. Então, ele também se aposenta aos 25 anos de idade, se efetivamente trabalhou em atividade insalubre. Certo? Aí, 40% sobre 25 vai pular para 35%. Esses dois fatores, às vezes, criam algumas perguntas a respeito, mas isso aí é questão de matemática. É que a mulher se aposenta aos 30, então 20% sobre 25 daria 30. 40% sobre 25 daria 35. Perfeito? Se aposenta pela aposentadoria especial, que, diga-se de passagem, é a melhor aposentadoria que o INSS fornece aos seus contribuintes. E também pode ser somado no fator 85-95 também, esses acréscimos. Como é que está o atendimento do INSS em Joinville, o setor de perícia, os funcionários? Tem muita reclamação aí, principalmente do setor de perícia, né? Que demoram muito, agora recentemente estavam em greve, ainda estão em greve, não sei. As pessoas ficam aguardando uma definição do setor de perícia e ficam sem salário, sem poder voltar ao trabalho. É uma situação crítica, não é, Coelho Neto? É um martírio, Toninho. Joinville, pelo tamanho de Joinville, pelo que representa economicamente, já comportaria no mínimo 3 agências do INSS. Infelizmente, temos 2 só. E ainda recentemente, os funcionários do INSS fizeram uma greve bastante longa, me parece que ultrapassou a 70 dias de greve. Isso acumulou muitos pedidos. Para você ter ideia, se agendarmos um pedido de aposentadoria hoje, pelo 135, que é a Central de Atendimento Nacional do INSS, a gente vai protocolar lá pelo ano de 2016, no mês de maio, junho. Quer dizer, não se admite isso aí, certo? Isso com relação aos pedidos de aposentadoria. Agora, com relação à perícia, a coisa é mais chocante ainda. Os peritos também resolveram entrar em greve, já vinha com uma certa defasagem, certo? E numa situação que o trabalhador ou a trabalhadora atravessa um período difícil, né? Porque os primeiros 15 dias que ela está doente ou ele está doente, é pago pela empresa. Depois, se a doença continua, é pago pelo INSS. E vai fazer a perícia daqui 90 dias ou mais, quer dizer, ele vai ficar sem receber isso aí. Isso aconteceu aqui em Joinville. Não, isso tem acontecido diariamente. Vi muita reclamação. Isso tem acontecido diariamente, quer dizer, isso é lamentável. E aí o Ministério Público Federal deveria atuar com rigor, certo? Deveria exigir da Previdência Social, que pertence a todos os brasileiros. Aliás, diga-se de passagem, é rara a família brasileira que não faz parte da Previdência Social. Alguém da família sempre faz parte. A Previdência Social, a autarquia Previdência Social no Brasil, é um edifício tamanho do Brasil. Imagine, me parece ser a maior do mundo. Não tenho conhecimento de outros países maiores, mas é de uma grandeza extraordinária. Rapidamente, Coelho Neto, falhas no INSS. O INSS acaba não tendo o cadastro do INSS, não tem alguns períodos em que a pessoa trabalhou. Como é que faz para garantir o fator 85-95 para encerrar? O INSS tem o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde nós temos uma conta corrente lá que ele registra mensalmente o que você contribui mensalmente. Perfeito?
Só que esse CNIS começou, aí não me lembro a data exata, anos atrás, e às vezes ficou para trás alguns períodos. O segurado tem que comprovar que trabalhou. Ele pode provar através do extrato do fundo de garantia, pode provar através de uma declaração da própria empresa e vários outros documentos que ele pode juntar, certo? Para comprovar esse período que às vezes extravia a carteira, ou perde, ou é roubada. Por isso tem que ter os documentos em casa. Pedir a correção do CNIS, certo? Ô Toninho, se me permitir, ou melhor, a segunda parcela do 13º salário começou a ser paga ontem. Certo? Então, aqueles segurados ou aposentados já começaram a receber a partir de ontem. E lá tem o dia certo para receber, certo? Cada um tem o seu dia. E em janeiro agora vai ter o reajuste, conforme eu já falei. Uhum. Para os que ganham acima de um salário mínimo, está previsto um reajuste de em torno de 10,5%. Para aqueles que ganham salário mínimo, um pouco mais, um reajuste de 10,66% a partir de 2016, a partir de janeiro, para receber em fevereiro. Muito bem, o tempo foi curto aí para entrevistar o Dr. Coelho Neto sobre esse assunto interessante que é a Previdência, fator 85-95, desaposentação, o modelo antigo de aposentadoria, o atual, e o Dr. Coelho vai voltar aqui em outras oportunidades para continuar. Quem quiser saber mais, que vá ali no escritório do Dr. Coelho Neto, na rua Dona Francisca, tá bom? Obrigado, Coelho Neto, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Toninho, e a todos que colaboram com essa importante emissora de televisão aqui de Joinville. Esse programa repete em outros horários aqui da nossa televisão, hein? Até lá então e uma boa noite. Boa noite, obrigado.